Olá, eu sou a professora Stephanie Sorrah. Você já me conhece, hein? Professora de Geografia aqui do nosso canal. Mas eu também trabalho com História. E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. História. Tá passando na telinha de vocês aqui em cima, ó, um slide que a tia preparou especialmente para vocês. Olha só, fontes históricas, janelas para o passado. É esse o tema da aula de hoje. Então vem comigo. Eu começo essa informação com vocês falando de uma seguinte situação hipotética. Imagine que você é um verdadeiro detetive do passado. Imaginou? E as fontes históricas são as pistas que te ajudaram a descobrir o que aconteceu antigamente. Essas pistas vêm de diferentes lugares e são como janelas mágicas que nos permitem espiar o passado. Aqui estão algumas dessas janelas para a gente espiar o passado. Primeiro são os documentos escritos, que são como cartas, diários, mapas, registros, certidões de nascimento. É como se tivéssemos cartinhas do passado para nos contar o que aconteceu e como as pessoas se sentiam naquela época. Olha o exemplo. Nós temos aqui o exemplo de uma carta antiga, selada, carimbada. Nós temos uma imagem, da primeira Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Nós temos aqui um desenho de um mapa, o mapa de Garçu, um dos mapas mais antigos que se tem história. Nós temos aqui, na parte inferior do slide, uma imagem do famoso diário de Anne Frank, que foi uma garota judia que ficou muito tempo escondida dos nazistas, mas infelizmente foi pega pouco tempo depois. Então, nesse tempo de reclusão, ela escreveu tudo o que acontecia, seus pensamentos. Encontraram esse diário e fizeram um livro. E lá aqui em cima, já um documento moderno, uma identidade com foto digital, QR Code, é isso. Tudo isso são documentos e nos ajudam a entender o passado, saber o porquê está acontecendo isso aqui no presente e ter uma noção do futuro. Então é muito importante a gente estudar o passado também. A outra janelinha para o passado são os objetos antigos. Olha as imagens aqui. Exemplos, tá? Roupas, ferramentas, moedas e até mesmo brinquedos antigos são como tesouros, que nos mostram como as pessoas viviam e o que valorizavam. Coloquei aqui algumas imagens, Roupas aí de soldados da Segunda Guerra Mundial, moedas, uma máquina de escrever. Eu cheguei a escrever numa máquina de escrever. Minha mãe fez o famoso curso de datilografia. Olha isso, gente. Para que serve esse curso hoje, Mas na época era o auge, era o curso técnico badaladíssimo, datilografia. Temos aqui um vaso de cerâmica e um relógio cuco, bem renascentista e barroco, mais ou menos. Pessoal, então, esses objetos servem para a gente entender como que era no passado, Outra janela para o passado são as construções e ruínas. Os prédios antigos, castelos e até mesmo as ruínas de civilizações antigas, como eu coloquei aqui na imagem, as famosas pirâmides de Gizé, no Egito, são como mensagens deixadas pelo tempo. Podemos estudar essas estruturas para entender como as pessoas construíam e viviam. E eu botei essa imagem das pirâmides porque é um dos maiores enigmas do mundo moderno. Como as pirâmides foram construídas. Tem tanta teoria da conspiração, tem até memes, na internet. Foram os alienígenas, foram não sei o quê, um povo que tinha tecnologia. Olha esse aerógrafo aqui, isso é um helicóptero, gente. Aonde que tinha helicóptero nesse tempo? Então tem muitas teorias, mas acredito muito que a minha percepção é que foi de fato por isso que a gente fala obra faraônica, porque foi muito grande
é de uma riqueza e precisão matemática e arquitetônica absurda para a época. Por isso é tão estudada, por isso há tantas dúvidas e incertezas. Então, quando você ouve o termo uma obra faraônica, é quando a pessoa se refere de, nossa, a casa ficou uma mansão, nossa, o novo edifício ficou muito bom, uma ponte estruturada, essa ponte não vai cair nunca e tal. A gente fala obra faraônica, tá? Para evidenciar essa questão. Fotografias e pinturas são as mais populares, né? Imagens pintadas ou fotografias antigas são como fotografias de família do passado. Elas nos mostram como as pessoas se vestiam, onde moravam e como era a vida naquela época. Eu coloquei aqui imagens para evidenciar isso. O famoso quadro de Mona Lisa, fotografia de pessoas sentadas na porta, tá? 1930, por ali. Imagens aqui de amigos, né, no interior de São Paulo. Olha como andavam nas motos, olha como que era, né, passeando de cavalo, como que eram as casas, como que era a questão dos postes. Então é muito, muito rico você ver fotografias para a gente entender todo esse cenário. É por isso que nos livros de história e de geografia a gente vê muitas imagens. Tá? Não existe ensino de geografia e história sem imagem. A gente precisa olhar, ver, se sentir, viajar momentaneamente para aquele lugar. Outra janelinha do passado é a questão oral. São as tradições e histórias orais. Às vezes, as histórias são passadas de geração em geração por meio da tradição contada, oral. Isso inclui contos, canções e lendas que nos ajudam a entender a cultura de um povo. Principalmente, pessoal, antes de haver a escrita, os livros, os vídeos, a internet, as histórias eram contadas de vó para neto, de pai para filho, de mãe para filho, de tia para sobrinho. A minha bisavó, né, que Deus a tenha, eu era muito pequena, né, e eu via ela meio que fazia, né, aquelas rezas com folhas e água para ajudar, a dar mais ânimo para crianças e tudo, as famosas rezadeiras, né, as benzedeiras. E aí ela me ensinava, ela falava como que era a oração para que eu aprendesse, né? Então isso marcou muito. Ela aprendeu com a mãe dela, minha tataravó. E durante a vida inteira ela repetia a reza, a oração, né, a meditação, ela repetia. Então a gente tem muito isso, essa contação de história é também um documento, né, que nos ajuda a compreender o passado. Quando estudamos fontes históricas, estamos dando uma espiadinha no que aconteceu muito tempo atrás. É como montar um quebra-cabeça, usando pistas antigas para descobrir como as pessoas viveram, trabalharam, amaram e construíram o mundo que temos hoje. É uma aventura emocionante que nos faz viajar no tempo. É esse o recado que eu tenho para a gente hoje. Quando você estiver na sua escola, com a sua professora ou professor de história, prestem atenção, sejam curiosos, deem a espiadinha no passado, aprendam, saibam como foi, para saber como é e como será. Me despeço por aqui, professora Sorrá, não sai daí e até a próxima aula.